Sabe, quando a gente olha para o sistema financeiro global, ele parece uma coisa, sei lá, uma força da natureza, né? Tão imenso, tão complexo. Mas a verdade é que não é nada disso. É uma invenção. Uma invenção humana que foi construída pedacinho por pedacinho ao longo de milênios, resolvendo um problema de cada vez. E hoje, a gente vai mergulhar nessa história fascinante para entender como saímos de uma simples moeda de metal para um código digital que hoje movimenta trilhões pelo mundo. É uma jornada de inovação atrás de inovação. A pergunta que guia tudo é essa: como é que foi essa passagem de uma moeda de ouro para esse sistema financeiro global todo interconectado que a gente conhece? A resposta é uma verdadeira jornada de engenhosidade, onde cada solução para um problema, seja de confiança, distância ou risco, nos levou um passo mais perto do mundo de hoje. Então vamos começar do começo, do princípio de tudo. E tudo começa com o desafio mais fundamental do comércio, a confiança. Como é que se cria uma medida de valor que todo mundo aceite, que todo mundo confie? É exatamente aqui que a história do dinheiro e dos bancos começa para valer. Olha, antes de existir dinheiro, o que a gente tinha era o escambo. E para uma troca acontecer, precisava rolar o que se chama de dupla coincidência de vontades. Pensa só, alguém com galinhas precisava achar outra pessoa com trigo que quisesse especificamente galinhas. Era um negócio terrivelmente ineficiente, super complicado. A cunhagem padronizada, então, foi a solução revolucionária que criou um valor que todo mundo aceitava e simplificou tudo. E esse ponto de partida tem data e local. Por volta de 630 a.C., lá no antigo reino da Lídia, que hoje é parte da Turquia. Eles criaram as primeiras moedas padronizadas, feitas de uma liga de ouro e prata chamada eletro. O governo garantia o peso, garantia a pureza, e essa foi a grande sacada. Pela primeira vez, o valor estava no selo oficial, na confiança do Estado, e não só no peso do metal. Ok, com uma moeda confiável em mãos. O passo seguinte foi profissionalizar a gestão disso tudo. Lá em Roma, os argentari foram basicamente os primeiros banqueiros. Eles ficavam em bancas no fórum, aceitando depósitos, dando empréstimos e até verificando se as moedas eram verdadeiras. Foram eles que criaram a infraestrutura para uma economia muito mais complexa e integrada. Certo. Agora que o problema da confiança estava mais ou menos resolvido localmente, apareceu um novo desafio, enorme. Como negociar através de distâncias gigantescas sem o perigo de ficar carregando ouro e prata para tudo que é lado? Vamos imaginar a situação de um comerciante na Idade Média. Como é que se paga um parceiro em Veneza com segurança se todo o ouro está em Londres? Viajar com metais preciosos era literalmente um convite para ladrões e desastres. Isso era um gargalo imenso para o comércio internacional. E a solução foi uma invenção genial: a letra de câmbio. Dá para pensar nela como uma espécie de cheque medieval. Um comerciante em Londres depositava seu ouro com um banqueiro local e recebia essa letra. O parceiro dele, lá em Veneza, podia apresentar um documento correspondente a um banqueiro de lá e receber o pagamento. O dinheiro em si nunca viajava, só a promessa. Essa inovação, toda baseada numa rede de confiança entre banqueiros, foi o que realmente destravou o comércio global da época. Com o comércio crescendo, a escala dos empreendimentos também cresceu. E aí, um novo problema: como financiar projetos gigantescos, como viagens para o outro lado do mundo, que eram caríssimos e arriscados demais para uma pessoa só ou uma família. A resposta para isso levou ao nascimento das empresas de capital aberto e das bolsas de valores. Mas olha, a infraestrutura para os mercados modernos não apareceu do dia para a noite não. Foi construída passo a passo. Primeiro, em 1531, a Antuérpia deu um endereço físico para o mercado, com o primeiro prédio de uma bolsa. Depois, e esse é um passo decisivo, veio Amsterdã, em 1602. E claro, para tudo isso funcionar, a transparência era fundamental. Lá no final do século, em 1698, Londres já publicava listas de preços regulares, para todo mundo saber o valor das coisas. Mas de todos esses marcos, tem um ano que realmente se destaca. Vamos focar nele: 1602. Esse foi o momento em que a ideia de investimento mudou para sempre. Foi em 1602 que a Companhia Holandesa das Índias Orientais, a VOC, se tornou a primeira empresa de capital aberto do mundo. Foi a primeira vez que o capital para uma empreitada gigantesca não precisava vir de um rei ou de uma única família rica. Qualquer cidadão com um dinheirinho podia comprar uma parte da empresa, uma ação, e dividir os lucros e os riscos. Isso permitiu levantar um volume de capital que nunca tinha sido visto antes. O mercado de ações moderno nasceu ali, naquele momento.
Só que, para um mercado de ações tão movimentado funcionar, faltava uma peça-chave: um sistema de pagamentos que fosse estável e confiável. E essa peça veio com a criação do Banco de Amsterdã, o Wisselbank, em 1609. Ele funcionava como uma grande câmara de compensação, sabe? Um contador central para todos os grandes comerciantes, garantindo que os pagamentos fossem feitos de forma segura e tornando o florim holandês uma moeda de confiança em toda a Europa. A cada solução, um novo desafio aparecia. Agora que o capital podia ser organizado e negociado, como é que produtores e consumidores poderiam se proteger daquela gangorra de preços no futuro? Pensa num agricultor de arroz. A pessoa trabalha o ano inteiro para a colheita. Mas e se, bem na hora de vender, o preço do arroz despenca? Todo aquele trabalho pode ir por água abaixo. Essa incerteza sobre o preço futuro era um risco gigantesco. A solução para isso veio do Japão. Na Bolsa de Arroz de Dojima, em 1730, foram formalizados os primeiros contratos futuros. O que isso significa na prática? Permitia que o agricultor vendesse sua colheita meses antes de colher, travando um preço justo. O risco da flutuação de preço era passado para outra pessoa, um especulador disposto a apostar no preço futuro. Com isso, os produtores ganharam segurança. Com o passar do tempo, o sistema financeiro se tornou incrivelmente poderoso e muito complexo. O último grande problema que precisou ser encarado foi como proteger o próprio sistema de crises, de pânicos e de fraudes. 1929, a quebra da Bolsa de Wall Street. Foi um colapso que não se limitou ao mercado financeiro. Ele mergulhou o mundo inteiro na Grande Depressão. Esse evento traumático deixou uma lição bem clara. Os mercados, se deixados soltos sem regras, podiam levar a catástrofes. Era preciso criar proteções para o sistema. A resposta nos Estados Unidos foi bem direta. Primeiro, o Securities Act de 1933, que obrigou as empresas a serem transparentes, a divulgar informações importantes para os investidores. Logo em seguida, em 1934, veio a criação da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários, para fiscalizar os mercados e fazer as regras valerem. Transparência e supervisão se tornaram os pilares da regulação moderna. E essa busca por segurança não parou lá nos anos 30, não. Ela continua até hoje. Um exemplo bem recente é a diretiva MiFID II na Europa. As tecnologias mudam, os mercados evoluem, mas o objetivo principal continua o mesmo: aumentar a transparência e proteger quem investe. Então, no fim das contas, por que essa história toda importa? Porque as inovações do passado moldam o nosso presente. A ideia de um sistema de compensação estável, como era o Wisselbank, ainda é a base que reduz o risco nas transações do dia a dia. Os derivativos, como aqueles contratos futuros de arroz, continuam sendo ferramentas essenciais para gerenciar riscos. E a regulação define se os mercados em que a gente opera são justos e eficientes. De moedas a códigos de computador, a história das finanças é, no fundo, a história da invenção de ferramentas para gerenciar uma única coisa: a confiança. A grande questão que fica no ar é: qual será o próximo capítulo dessa história?